Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Irmão, Paulo era fantástico, né? Trouxe uma clareza para a igreja acerca dos dons. Ele começa a falar de dons no capítulo 12. E aí, no capítulo, ele para de falar de dons para falar da onde esses dons devem estar fundamentados. Depois ele volta a falar de dons de novo. A preocupação de Paulo pelo zelo dos fundamentos é muito forte. Sempre, sempre. O problema é que às vezes a gente pega esses ensinos e muitas vezes a gente quer aplicar na igreja, mas, irmão, se a gente não mexer nos fundamentos, e é difícil olhar para fundamento, né? A gente só olha para fundamento quando as paredes estão rachando. Ninguém olha para o fundamento, ninguém passa na frente de uma construção e diz: meu Deus, que fundamentos. A gente olha para a textura, olha para a tinta, olha para os vitrais, olha para a decoração, porque a decoração é chamativa, né? Mas às vezes a decoração ela ludibria realmente a estrutura, né? Do que adianta ter beleza, ter enfeite e não ter beleza, ter mesa e não ter fome, ter cama e não ter sono, ter religião e não ter salvação, ter casa e não ter lar. Então a gente às vezes se preocupa tanto com a decoração, e quando nós nos preocupamos mais com a decoração do que com os fundamentos, a nossa preocupação sempre é mostrar para os outros uma coisa, é sempre para quem vê, né? Nós temos a nossa equipe de mídia, os midianitas, né? O Mica está aqui comigo, o pastor Micael, eu chamo ele, brinco com ele, digo, o pessoal da mídia, os midianitas. E lá a gente tem uma doutrina no ministério que a gente não faz para mostrar, a gente mostra o que faz. É uma linha tão tênue, tão fina, que a gente tem que tomar um cuidado, irmãos, porque nós vivemos uma geração, a geração da exibição, né? Tudo muito rápido, muito prático, né? Você tira, eu gravei live. Quem assistiu as lives na pandemia? E aqui em cima eu estava bonito, mas eu estava de pijama às vezes, porque só aparecia daqui para cima, não é? Então a gente mostrava uma coisa bonita, o pessoal dizia: meu Deus, o pastor Luiz estava arrumadinho, mas nada, eu estava de pijama às vezes. Deixa eu te falar uma coisa, e nós vivemos a geração da exibição. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, para não mostrar uma coisa que a gente não é, né? Mostrar uma coisa que a gente não faz. Então eu sempre digo lá para os irmãos, nós temos muitas obras sociais, muitas obras. Só em Itajaí eu acho que tem 9 ou 10 missões. E eu sempre digo, antes de levar sua câmera para filmar, leve o seu coração para fazer. Não adianta você levar a câmera para mostrar se teu coração não está empregado naquele negócio, não está junto. Então, cuidado que a gente precisa ter com a mídia, né? Às vezes, o Reuel, Cris, são a área da música do Mevan, o cuidado que eles têm, não é só a música, não é só o talento, não é só a performance, mas é um som que toque o coração de Deus, né? Alguém que cante na vertical, porque pregadores tem bastante, mas não é um pregador que nós estamos precisando nessa geração, é uma voz, né? A voz. E a voz não, a voz é sua, mas o clamor não. João Batista dizia: eu sou a voz do que clama. Ou seja, eu sou só a voz. Mas tem alguém clamando dentro de mim, e através da minha voz ele se expressa. Então é um cuidado, é uma linha muito fina. Fazer para mostrar ou mostrar o que faz? Porque quando você faz para mostrar, você tem um desejo, uma ambição, uma necessidade de exibir. Mas quando você faz, mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto. Serviço você pode contratar, você pode terceirizar, mas a missão não, você tem que empregar seu coração nela. E o que nos torna missionários é a missão. Então não existe missionário sem uma missão. Amém, irmãos? Então nós, às vezes a gente diz: eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Porque o chamado é maior do que a gente, irmãos. E o chamado não vai parar quando a gente parar. Certamente Deus vai colocar outro na linha, outro no caminho.
Não é verdade? E a gente precisa ter essa cultura. Deus chama Elias e diz assim: Elias, levanta Eliseu, profeta em teu lugar. Meu Deus, você preparar uma pessoa para o teu lugar. Deus olha para Moisés e diz assim: Senhor, Deus diz assim para Moisés: eu vou te recolher, Moisés. Moisés diz: tá tudo bem, mas o senhor precisa colocar alguém aqui. O senhor precisa colocar alguém. O senhor precisa colocar alguém que saiba entrar, saiba sair, saiba se comportar. Aí o senhor diz: vai lá e levanta Josué, filho de Num, no teu lugar. Irmão, quando a gente sabe que alguém quer o lugar da gente, a gente fica apavorado. E Deus, a equação de Deus é diferente. Deus diz: levanta pessoas para o teu lugar. E Moisés, tão assim atrevido, me perdoe Moisés, mas ele dizia: Senhor, que nos últimos dias Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Aí vem Jesus. Uma igreja é uma igreja de continuidade. Aí você precisamos entender isso. E se um pastor está com o microfone na mão e ele não tem um coração geracional, é muito perigoso, porque as coisas que ele está fazendo podem parar nele. Deus é geracional, irmãos. Por isso que quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você ler Gênesis 37, está escrito assim: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Mas peraí, a história é de Jacó ou é de José? O Senhor diz: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Ou seja, a história era de Jacó, mas ela continuava em José. A tua história vai continuar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. Por isso, todas as escolhas que você fazer hoje vão afetar diretamente as suas gerações posteriores. Não pensa que você pode tomar decisões isoladas, pensando só em você. Você precisa tomar decisões já pensando nas suas gerações. Eu tenho um chamado, pastor? Tem. O que é um chamado? Chamado é uma chama que tem em você. É um fogo que queima dentro de você. Chamado é uma chama. Você é chamado por aquilo que queima dentro de você. O que é que queima dentro de você? Esse é o seu chamado. Isso queima dentro de você. Esse é o seu chamado. E não adianta, se você tem um chamado, o chamado tem você. E se o chamado tem você, então você tem um chamado. E não adianta fugir dos atritos. Os atritos são necessários, porque são os atritos que afinam o corte. O que é afinar o corte? É tirar os excessos. Então eu e você precisamos tirar os excessos. Tem muito excesso na igreja, irmão. Muita gente querendo controlar a vida do outro. Paulo, quando fala do véu na igreja, ele diz: olha, nós não temos tais costumes. Só estou falando para vocês uma coisa que pode ajudar vocês. Mas saibam que nós não temos tais costumes. Aí alguém pega e faz isso um costume. E a igreja está engendrada, enxertada de costumes. E nós temos tornado costumes doutrinas, achando que isso vai santificar a igreja. Não, irmãos. O homem de Deus vai crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O homem de Deus, ele vai crescendo. Tem uma hora na sua vida que a operação de Deus aumenta tanto na sua vida, que daqui a pouco as pessoas acham que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. Porque você está acostumado a falar e acontecer. O problema não é as pessoas achar que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. O problema é quando você começa a achar que agora Deus consulta você para fazer alguma coisa. Por quê? Porque as operações de Deus aumentaram na sua vida. Quando as operações de Deus aumentam, chega uma hora que a vida financeira melhora na sua vida, no seu ministério. Se eu estou aí, eu digo amém. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, sabe? Isso. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, começa a prosperar você, começa a confirmar tudo que você fala. Aí você pronto, você achou que agora você achou um lugar e Deus, sabe, Ele tem que consultar você para fazer alguma coisa.
Enquanto é as pessoas que pensam isso, tudo bem. O problema, sabe o que acontece? É que a gente gosta que as pessoas pensam isso. Às vezes alguém para na minha frente e diz: pastor, transfere essa unção. E eu acredito na transferência. Sabe o que eu dou para ela? O meu lenço. Vai chorar, pensando o quê? É de graça. Então nós, como os pastores, irmãos, aqui com muito amor, muito cuidado, nós precisamos desconstruir da mente das pessoas uma expectativa que elas têm em nós, que vai frustrá-la. E quando essa pessoa vê uma expressão da sua humanidade, ela pode sair e dizer: me decepcionei. Sabe por que ela se decepcionou? Porque ela criou uma expectativa nas suas ações, na sua santidade, que ela pensa que você não vai nem no banheiro. E se você não falar para ela das suas diarreias, porque a gente foi ensinado a não mostrar fraqueza, a gente foi ensinado a vender no púlpito um personagem que muda de roupa, muda de voz, muda de personalidade, porque agora ele está diante de pessoas. Nós somos ensinados a não mostrar fraqueza, quando a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós criamos um distanciamento entre o alpendre e o altar muito grande. E as pessoas que estão sentadas na nossa frente, elas olham para a gente, às vezes ficam pensando assim: cara, o que esse cara está falando, eu nunca vou conseguir viver isso. José falou uma coisa essa semana lá em Campinas interessante. Isso acontece comigo também. Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu na internet, eu choro. Você não chora assistindo os seus vídeos? Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu, irmão, eu começo a chorar, e dá vontade de ligar para aquele pregador e pedir para ele orar por mim. Meu Deus, eu precisava sentar 10 minutos com esse cara para conversar com ele. Porque você vê o vídeo, eu vejo o meu vídeo pregando, eu tenho vontade de ligar para mim, dizer: cara, ora por mim, porque o que você está falando aí é o que eu preciso. Mas nós não, nós somos criados a criar um personagem. Nós somos criados a criar um personagem para que as pessoas vejam a gente. Elas veem a gente, elas ficam pensando: cara, eu nunca vou conseguir fazer o que esse pastor está falando, porque ele anda num nível de santidade. Pastor, eu queria ter essa unção. Pastor, transfere. Eu digo: transfere as contas, eu vou transferir os medos, vou transferir os fantasmas, vou transferir as perseguições, vou transferir. Eu não estou vindo aqui reclamar e contar derrota, não, irmão. Eu estou feliz, estou muito feliz. Mas o que a gente está transferindo, a gente está deixando as pessoas pensar da gente uma coisa que a gente não é. Deixa as pessoas ver que a gente tem fraqueza. Deixa as pessoas ver que a gente tem dificuldade. Não, mas elas não vão. Não, elas vão. Elas vão ver que o que elas buscam em você também precisa. Ser humano é humanizar a espiritualidade, é ser gente. Amém, gente? Então, para mim, o ministério apostólico, ele veio para isso, para ajudar nesse cuidado. Porque o fundamento apostólico da igreja, ele precisa ser restaurado. Nós precisamos, como apóstolos, pastores, trazer fundamentos, mostrar as coisas como elas são, não vender um produto que a gente não compra. Eu conheço pastores, irmãos, a gente cuida desses irmãos também, que eles pregam uma coisa no altar que nem eles mais acreditam nisso, mas eles têm uma demanda para cumprir, eles têm uma meta para alcançar, sabe? Porque a sua convenção ligou para ele e disse que ele tem tantos % para fazer. Então a nossa fé se tornou uma fé logística.
A gente tem uma meta para cumprir. Não me chame isso de evangelho. Não me chame de evangelho. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Nós temos meta para cumprir. É como se nós fôssemos vendedores de um produto. Vai ganhar um prêmio no final quem vender mais. Vai ganhar um prêmio no final quem abrir mais células. Vai ganhar um prêmio no final quem plantar mais igrejas. Por isso que nós estamos cheios as igrejas cheias de gente vazias. Porque nós nos tornamos matemáticos. Aonde ter mais me promove, aonde ser maior me promove, aonde ser mais alto me promove. E quer saber? Não tem problema nenhum você querer ser grande. Ser grande tem um caminho só. Quer ser alguém o primeiro? Senta no último. Quer ser alguém forte? Reconheça que é fraco. Quer ser alguém sábio? Se torne louco. A equação de Deus é diferente da sua. Então, queridos, o fundamento apostólico da igreja, os dons devem ser procurados, claro. Jesus mandou eu procurar os dons com zelo. Eu preciso buscar esses dons com zelo. Agora, a responsabilidade apostólica e profética da igreja é garantir a essência dos movimentos para que eles não se percam no caminho. Por isso a igreja começou apostolicamente, ela vai terminar apostolicamente. Nem todos precisam ser apóstolos, mas todos são apostólicos. Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Porque a igreja ou ela é profética ou ela é patética. Ela trabalha para a volta de Cristo. A igreja não trabalha para ficar grande, ela trabalha para a volta de Cristo. Se ela for continuar sendo pequena e pequenininha, com 20, 30 pessoas, não importa. Mas se ela estiver trabalhando para a obra, para a volta de Cristo, ela se tornou uma grande igreja no mundo espiritual. Então a responsabilidade apostólica é garantir que os movimentos da igreja não se percam no caminho. E tem um fundamento, e o fundamento é o amor, querido. O fundamento desse apostólico é o amor. Sem o fundamento de amor, os movimentos se perderão. Fundamentos apostólicos tem que estar anos na frente. Anos na frente. Por isso que a igreja fala, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, acho que é o versículo 18, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque ela tem que estar na frente. Eles têm que ver primeiro. Não é? Não é? Então está na Bíblia. Está por aí, está em Efésios. A Bíblia diz que os fundamentos da igreja são apostólicos e proféticos. Nós queremos insistir com cobertura, mas nós somos fundamentos, irmãos. Um apóstolo, ele não entra na cidade, ele penetra nas estruturas de uma cidade. Ele penetra em intercessão, ele penetra em lágrimas. Apóstolos são fundamentos, pastores não é para ser cobertura de um empresário, é para ser fundamento daquela empresa. Enquanto eu e você não nos comportarmos por baixo, nós queremos nos comportar sempre por cima. Eu fui chamado e você foi chamado para garantir os movimentos da igreja dos próximos dias. Amém, irmãos? Por isso a gente tem que estar anos na frente. Anos na frente, ou seja, a gente vê primeiro. E se viu primeiro, eu tenho a responsabilidade de trazer. Eu confesso para você, eu aprendi muito sobre o ministério apostólico em 2006, 2007, 2008. E hoje eu estou pregando, porque hoje faz sentido. Porque quando um profeta, um apóstolo mostra alguma coisa, não faz sentido na hora que ele mostra. Você está no verão, ele está mostrando roupa de inverno. Ele desenhou uma roupa de inverno e você diz, como? Nós estamos a 40 graus. Você é louco, isso não vai acontecer. Escutem as nossas mensagens de 2015, 2016, 2017, 2018. Escutem elas.
Entre na internet e procure 2017. Ouça as mensagens, você vai ouvir a mesma coisa. Deus vai parar o mundo. A gente sabia o que Deus ia fazer? Não. Mas a gente estava falando, Deus vai parar. Nós vamos fazer coisas pequenas que vão movimentar coisas grandes. As igrejas fecharam, as empresas fecharam, o mundo parou. Nós fomos para dentro de casa. Alguns tiveram que se refazer até profissionalmente. Alguns criaram novas formas de viver, novos jeitos de viver. Perdemos parentes. Deus recolheu amigos, recolheu parentes, recolheu familiares. Um sentimento de perda. E aí alguns ficaram no campo do medo, outros prosperaram. Nós precisamos entender que eu não nasci para fazer, eu nasci para cumprir. Para cumprir o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito: tu, Belém de Judeia, Belém de Efrata, sendo a menor cidade, de ti sairá o rei. Depois ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. E depois ele desceu para o mar da Galileia e morou em Cafarnaum, Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito. Amém, irmão? Jesus vivia no cumprimento das Escrituras. Jesus, ele não veio para fazer, então faz um milagre. Ele dizia: não, eu vim para aqui fazer o que meu pai mandou fazer. Eu vim para cumprir. Você vai ter que decidir nos próximos dias se a sua igreja vive para fazer ou vive para cumprir. E se ela vive para cumprir, então eu vou ter que parar de fazer e voltar a ouvir a Deus. Eu preciso voltar a ouvir a Deus, senão eu só estou fazendo. E glória a Deus pelo serviço, glória a Deus a igreja cresceu, glória a Deus o prédio aumentou, glória a Deus a gente ficou mais conhecido, glória a Deus pela internet. Estamos fazendo, mas eu nasci para cumprir. E muitas vezes para voltar a cumprir eu preciso parar de fazer. E agora Deus disse: pare um pouco. Eu quero você mais comigo do que com as pessoas. Pare um pouco. Eu quero falar coisas novas nos próximos dias. Eu estou voando, irmão. Eu estou ganhando oferta. Eu estou vendendo livro. Eu estou pregando nas grandes conferências do Brasil e do mundo. Meu Deus, está indo de vento em popa. E Deus diz: recolhe as velas. Volte. Pare um pouco. Eu quero... Poxa, ele vai parar? É. Como é que é isso, pastor Luiz? Eu vou te falar como que é isso. Quando você for tentado a se esconder, mostre. Quando você for tentado a mostrar, se esconda. Volte para o lugar em Deus. Eu vou te falar uma coisa séria. Alguns de vocês que estão sentados aqui, algumas das senhoras, alguns dos senhores, alguns de vocês que estão em casa assistindo pela internet, você sabe o que eu estou falando. Deus já falou com você sobre isso. Você está tentando fazer a igreja crescer do seu jeito. O problema é que se você faz crescer, é você que tem que alimentar. Mas se Deus quem faz crescer, você não precisa nem ir lá. Faz 20 dias que eu não vou no meu Evansede. E não para, e está crescendo. Eu ligo para o meu filho na administração: meu filho, daí está tudo bem? Ele diz: está lindo, está maravilhoso. Eu digo: será que é eu que estou atrapalhando, Jesus? Liguei: Jacques, daí, cara, que palavra foi aquela que você pregou domingo à noite, Jacques? Tinha muita gente, pastor, tinha gente nas paredes, tinha gente, a igreja lotada. Eu digo: é eu, Jesus, a culpa é minha. Sou eu. Não é você quem faz a igreja crescer bonitinho. Essa é a sua frustração. Experimente parar uns 15 dias para ver se ela não continua. E aí você vai ficar pior do que está agora. Você vai dizer: não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não tem ninguém capaz aqui. Alguns de vocês que estão aqui sentados, senhores e senhoras que estão pela internet, Deus já está falando com você: pare um pouco. Venha para o recôndito da minha presença. Ande comigo, eu quero te ensinar sobre as novas modalidades, as novas formas de movimento. Eu vou ensinar coisas que nem a NASA sabe para você.
Eu quero colocar coisas dentro do seu coração que você ainda não viu, que os seus olhos não ouviram, que os seus ouvidos não ouviram. Mas você não, você está lá no frenesi de fazer. Até porque se não entrar o dinheiro até o dia 1º, como é que você vai pagar a conta dia 5? Eu vou te falar, irmãos, eu vou te falar, é sério que eu vou te falar, pense nisso. Se essa igreja está tirando a sua dor de cabeça, com aluguéis, com isso, com aquilo, para tudo, meu irmão, vai se reunir em casa. Deus não te deu uma igreja para acabar com a sua vida e para você dar mau testemunho na cidade. Vai reunir em casa, reunir debaixo de uma árvore. Não tem um pé de manga aí? Reúne debaixo do pé de manga, debaixo do viaduto. Irmãos, igreja é as pessoas. Igreja é as pessoas. Não dê trabalho para Jesus. Se movimente. Se você não entender o movimento de Deus, você vai ser um Jonas, sempre fugindo do lugar que Deus te enviou. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você. Para você. Pastor, mas o senhor nunca teve problema financeiro para pagar a conta? Claro que tive. Mas a gente vai consultar Deus e perguntar a Deus. Ele disse: você está fazendo errado, do seu jeito. Você não está fazendo do meu jeito. Do seu jeito quem paga a conta é você. Do seu jeito quem paga a conta é você. Deus promove Ele só protege o que Ele mesmo promove. O reino dos céus, Marcos 4:26 diz que é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então o reino dos céus você nunca vai conseguir explicar. Eu posso sentar com você todos os dias para tentar explicar como que a gente cresceu, como que a gente está se mantendo, como que a gente está avançando. Eu não consigo explicar, até porque se você consegue explicar, não foi Deus quem fez, foi você. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Oh meu Deus, eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Ele faz se eu obedecer. E se eu tiver que morrer para isso, se eu tiver que renunciar para isso, se eu tiver que voltar para isso, se eu tiver que soltar, meu amigo pastor, minha amiga pastora, solte. Solte. Vai aparecer um monte de gente: pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Não faça. Chega de ouvir vozes. Para tudo e vai ouvir o que Deus tem para você. O teu Deus tem algo para você. O teu Deus Ele não te chamou para sofrer desse jeito. O sofrimento é pelo crescimento, irmão. A dor é a dor do crescimento, não é a dor da perda. Você não vai perder nada, fica tranquilo. E se eu perder? É porque não era seu. Não era seu. O que Deus te deu é seu e ninguém pode tomar de você. Ah, pastor, e se o cara sair e se me expulsar da igreja, eu abro outra. Eu vou orar até Deus fazer de novo. Entenda isso, entenda as movimentações do céu, querido. Os apóstolos não apenas entram em cidades, mas eles penetram em cidades. Eles tocam as estruturas, eles tocam fundamentos. Um apóstolo ele não tem um livro de receita de alimento. Ele é o alimento. Ele se torna o alimento para aquela casa. Um apóstolo não tem uma receita. E esse é o problema. Tem muita gente comendo a receita, achando que está comendo o alimento, porque leu. Não adianta, se você leu a receita, você tem que preparar ela para poder desfrutar dela. Não adianta comer um livro de receita e achar que está comendo o alimento que você leu. Um apóstolo ele não tem receitas de alimento. Ele é a própria comida. São todos apóstolos? Não, mas são todos apostólicos. Por quê? Porque a igreja é apostólica. Porque elas trabalham no fundamento para garantir que a profecia se cumpra. Para que eu tenho que trabalhar nos fundamentos? Para garantir que a profecia se cumpra. Para garantir que aconteça o que Deus falou que acontecerá. Então está escrito. Está escrito. Eu nasci para cumprir, não foi para fazer. E muitas vezes eu quero fazer e o que eu estou fazendo não está contribuindo para o cumprimento.
está desviando as pessoas do cumprimento da palavra. Eu nasci para cumprir, então o meu trabalho é ouvir a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.